Eu sou o Coronel Tadeu, faço minhas lives aqui no Instagram, faço aqui no YouTube e no Facebook, sempre falando de política. Vez ou outra a gente pode comentar alguma outra coisa, mas aqui a gente fala de política. Tem que falar de política. O povo deixa tudo a Deus dará e o país fica nessa bagunça que tá, porque o povo deixa a Deus dará. Fica escolhendo maus políticos e quem sofre somos nós. E por isso eu gosto de falar de política mesmo, então quem está aqui comigo é porque gosta de ouvir os meus conteúdos de política. Eu não tenho muito tempo para gravar vídeo, mas eu deveria até gravar mais vídeos contando ao longo do dia o que as coisas vão acontecendo, mas não tem problema não, a gente vai se virando nos 30 do jeito que dá. Boa noite, deixa aí o seu comentário, eu não vi passar ainda o nome de nenhuma cidade, se vocês quiserem comentar aí, a gente dá um alô aí pra galera. Vamos ver aqui pelo Facebook e pelo YouTube se tem alguém, né? Vamos ver aqui as cidades que passou aqui, só pra gente ver aqui. Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, obrigado Maria Helena. São Paulo, a Rita de Cássia. Santa Maria, a Newton Sérgio. Arealva, o Carlos, deixa eu ver quem mais aqui, Pelotas, Maria Neuza, Bauru, Hélio, valeu Hélio, um abraço. Amanhã eu vou estar aí em Itapetininga, viu gente, perto ali de Bauru, mais ou menos perto, né? Vamos falar sobre a CPMI aqui, com toda certeza. A Dulce de Minas Gerais, obrigado Dulce. São Paulo capital, Eucenir. Deixa eu ver quem mais aqui. Bom, tem bastante gente. Blumenau, a Roselene. São Pedro da Aldeia, olha que legal. Gosto muito dessa cidade. A Ana Tavares, um abraço, Ana. Salvador, a Ivete. Grande Bahia, minha querida Bahia. Aracruz, Espírito Santo. Não conheço Aracruz, gostaria de conhecer. São Paulo, capital, Marcos Patos. Vamos lá, galera. Primeira coisa. Hoje, alguém se lembra do Padre do Balão? Só queria fazer uma lembrança. Hoje está fazendo 15 anos que o padre que se meteu a navegar num monte de balões, que depois foi encontrado morto lá no litoral do Rio de Janeiro, uma pena, o padre Alcedir, se eu não me engano, ou Aldecir. Hoje está fazendo 15 anos que o padre faleceu, o Padre do Balão. 15 anos, foi no dia 20 de abril, tem até a data aqui, né? 20 de abril de 2008, nós estamos em 2023. Deixa eu até mostrar aqui algumas imagens. Essa daqui, gente, foi a imagem do balão que ele quis subir. Olha só, um balão de gás hélio, simplesmente isso. Ele subiu com esse balão lá de Paranaguá, e a ideia dele era atravessar o Paraná, sei lá quantas horas ele ia fazer isso, e a ideia era justamente chegar no Paraguai, ali do outro lado do estado do Paraná. Mas aí não deu muito certo essa aventura dele e ele foi encontrado morto no litoral do Rio de Janeiro. É Adelir o nome dele, eu sabia que era alguma coisa parecida. Adelir Antônio de Carli. E essa era a foto dele aqui, ó. Então, uma curiosidade, né? Vim 15 anos do Padre do Balão. Mas faz parte. Vamos lá, agora nós vamos ao assunto de política. Gente, o que está rendendo... Vamos falar um pouco do general Gonçalves Dias. Parece que segunda-feira vai ser marcado o depoimento dele na Polícia Federal. Mas aqui, ó, Partido Novo, pedindo abertura de processo criminal contra o general. Eu fico só aqui imaginando que jeito que vão dar para que esse general seja inocentado. Porque afinal de contas está mais do que claro que ele é um homem de extrema confiança do Lula. Tem até uma foto que me mandaram pelo WhatsApp, né? Vou até pegar a foto aqui e mostrar para todos vocês, ele como motorista do Lula na época em que o Lula era presidente, né? Então circulou essas fotos no WhatsApp aqui,
essa foto aqui, deixa eu até virar ela aqui para mostrar para vocês, é uma foto antiga, né? Sei lá, olha aqui, ó, vou mostrar aqui para todos vocês, ó. Aí na frente, desse lado aqui, ó, olha aqui, ó, desse lado aqui, é exatamente, ele não era general nessa época, ele devia ter alguma patente mais baixa, mas é ele que está dentro do carro com o ex-presidente Lula, isso lá na década de 2002 até 2010. Ele era homem de confiança, tanto é que ele era chamado de o sombra do Lula. Para aqueles que não conhecem essa terminologia, para aqueles que não conhecem, o que é o sombra quando a gente chama de sombra? É aquele cara que está sempre atrás da autoridade, está sempre atrás. Ou seja, a autoridade está aqui, as câmeras, o microfone está tudo aqui, ele está sempre ali atrás. O que faz o sombra? O sombra é o cara que, o segurança, que primeiro vai reagir se alguém atentar contra a vida da autoridade. Toda autoridade ou todo mundo que está sob uma proteção pessoal, profissional, tem um sombra atrás. É sempre assim. É claro que depende de um ambiente, né? Às vezes você está num jantar, num casamento, o sombra não vai estar ali, mas ele está próximo em algum lugar. Às vezes atrás de uma cortina, atrás de uma parede de drywall, sei lá, qualquer coisa assim. Mas o sombra, ele é o cara que tem que fazer o primeiro ato de defesa dessa autoridade. E ele foi chamado de sombra do Lula. Então eu fico imaginando, porque uma coisa eu falo para vocês, a esquerda não deixa ninguém para trás. A esquerda, isso eu sei, não deixa ninguém para trás. Então hoje, a cabeça dele tá a prêmio aqui, ó, do general. A cabeça dele tá a prêmio. Porque vão querer saber exatamente o que é aquele comportamento que apareceu no vídeo. Todas as televisões mostraram, todos os portais. Porque é que ele tá ali numa boa, numa tranquilidade, vendo o povo passar e para cima e para baixo. Olha aqui, isso aqui é um exemplo, né, de quadro que foi destruído, né? É um exemplo de um quadro que foi destruído, tá aqui, ó, um quadro que foi destruído. E é um exemplo, e aí eu falei assim, poxa, como é que ele tá naquela tranquilidade, naquele sossego, naquela maresia, e abrindo porta para lá, para cá. Então ele está com um pedido para tudo quanto é lado de prisão. E lembrando, gente, que nós estamos com o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública, porque acabou o governo Bolsonaro, ele imediatamente foi nomeado secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, com o governador Ibanez. Como ele tinha uma viagem planejada para o exterior, no dia 6 ele viajou para o exterior. Os fatos aconteceram no dia 8, mas ele foi preso, está preso até hoje, o Anderson Torres. Sei lá, facilitou alguma coisa para alguém, não sei qual é a alegação, qual é a acusação, mas possivelmente seja isso. E agora o general? Vai ser ouvido. Vamos ver exatamente o que é que vai acontecer nesse desenrolar, mas eu digo que esse general ele está um pouco preocupado com a sua vida a partir de agora, pode ter certeza. Gente, parlamentares requerem a apreensão do passaporte e a prisão do ex-ministro. Vários deputados fizeram esse pedido, vários, a maioria deles do PL, alguns do PP, alguns do PSD, como por exemplo o Sargento Farrur, alguns do republicano, como por exemplo o senador Cleitinho. Tá? Então tá aqui. E tivemos até militares servindo água para aqueles manifestantes que estavam dentro do Palácio do Planalto. Esse militar também vai ser ouvido agora na próxima segunda-feira. Muito bem. E CPI? E agora, vamos falar um pouco de CPI. Gente, o jogo mudou completamente. Reverteu completamente esse jogo. Agora o governo quer a CPI. É inevitável, né, gente? Depois desse escândalo,
próprio ministro lá do GSI, o general Gonçalves Dias, pediu para sair, pediu exoneração do cargo, ele não teria mais clima para ficar dentro do governo. Ele pediu. E agora ele vai responder. Só que agora ele é a peça principal hoje para abrir e contar tudo o que aconteceu. A batata tá assando. A batata tá assando, e eu escrevi aqui inclusive para vocês verem o porquê que a batata tá assando. Agora o governo não tem como mais impedir a CPI. Até ontem eles estavam trabalhando de todas as formas politicamente para que a CPI não fosse instalada. Então eles estavam tentando retirar assinaturas. Agora o efeito foi o contrário. Quantos deputados que assinaram? Eu não consegui essa lista ainda para dizer quem agora de última hora resolveu assinar só porque o governo falou, vai ter CPI. Bom, vai ter a CPI, mas e aí? Como é que é esse jogo? É isso que eu quero contar para vocês. Eu tô aqui para contar esse jogo para vocês. Vocês acham que é fácil? Vai abrir a CPI. Mas e agora? Agora, gente, não adianta nada ter CPI e a oposição, ou melhor dizendo, aqueles que querem a verdade, serem em menor número. Agora é uma negociação com os líderes. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Dentro da CPI, todos os atos passam por votação. Todos. Eu quero a cópia do inquérito que o Exército fez. Sei lá se o Exército fez, eu estou aqui conjecturando. Porque na minha cabeça, a Polícia Civil deve ter feito um inquérito, deve ter muita informação. O Exército deve ter feito outro inquérito, a Polícia Militar deve ter feito outro inquérito, e provavelmente a Polícia Legislativa da Câmara e provavelmente a Polícia Legislativa do Senado também tenham feito inquéritos. Então cada um fez um inquérito, tem 5 inquéritos. Vamos juntar tudo isso? Muito bem. Só que para fazer isso na CPI, você tem que fazer um requerimento. Eu quero que seja juntado cópia dos inquéritos feitos em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Muito bem. Isso vai para votação. Se a oposição for em minoria, alguém vai lá e diz não, e o não ganha, e o inquérito não vem. Então você não tem como produzir provas. Esse é o jogo mais importante de agora. Esse é o jogo mais importante. Eu sei que vocês estão escrevendo um monte de coisa aí. Tem gente falando do Collor de Mello, tem gente falando da nova ordem mundial. Eu estou acompanhando os comentários aqui, gente. Eu frito o peixe de olho no gato, né? Eu frito o peixe de olho no gato. Eu estou acompanhando. Eu estou falando da CPI. Então agora vai ter a CPI, dia 26, quarta-feira. Vai ler. Vai ter sessão do Congresso. Rodrigo Pacheco vai ler o requerimento lá do André Fernandes, né? Só que como é que essa CPI vai andar? Se a CPI for formada por deputados e senadores que apoiam o governo, tudo será feito para que não se apure nada. Se a CPI for formada por maioria de quem não apoia o governo ou que quer que essa verdade, seja ela boa ou má, dependendo do lado que você está, do ângulo que você vê, se essa oposição ou essa turma que quer a verdade for em maioria, as coisas acontecem. Quem indica o deputado ou o senador para a CPI? O líder. O líder tem um poder, gente, nesse momento absurdo. Então agora fica mais fácil para o governo, porque ele não tem mais que controlar aqueles 20 deputados que eles pediam para tirar assinatura ou os 11 senadores. Agora eles vão no líder. E eles vão escolher os deputados e senadores a dedo, para que esses deputados ou façam o jogo do governo ou não façam o jogo do governo. Vocês estão me entendendo? Isso é política. Isso eu estou falando aqui para vocês aprenderem exatamente como é que é o jogo político lá dentro.
Então agora, se o governo quiser fazer um bom agrado de verdade, ele vai agradar quem? Agora é só os caciques do partido. Só os caciques do partido agora são peças fundamentais nesse processo. E eu vou contar mais ainda para vocês. Eu já vi dentro da Câmara dos Deputados, você está numa comissão, numa determinada comissão, seja lá qual for, pode ser de CPMI, pode ser comissão especial. Se você não der o voto que eles estão esperando, o líder te troca, como se fosse papel higiênico. Porque pode. Ele simplesmente rasga você e joga na lata do lixo. Ah, você precisa votar assim, precisa votar desse jeito, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Sabe aquela coisa de conduzir o deputado ou o senador que está dentro da CPI? E é assim que o governo vai ter que agir agora. Tanto é, vou ler uma matéria aqui, ó. Vou ler uma matéria, quer ver? Governo calcula maioria de senadores para a CPMI do dia 8 de janeiro. O governo já está fazendo as contas. Quem vai ser pró-governo e quem não vai ser pró-governo. Olha a matéria do antagonista. O maior bloco da Câmara é controlado pelo presidente Arthur Lira, com 170 deputados, que envolve o PP, PDT, PSB, que é de esquerda, e União Brasil e Solidariedade. Inclui ainda o Avante e o Patriota, e a Federação Cidadania e PSDB. Olha quantos partidos? Vamos lá, PP 1, PDT 2, PSB 3, União Brasil 4, Solidariedade 5, Avante 6, Patriota 7 e Cidadania 8 e PSDB 9. 9 partidos, tem 170 deputados. O governo começou a listar a tropa de choque que pretende formar para enfrentar a CPMI. Vai precisar mesmo. E nas contas dos líderes petistas, ou seja, os líderes petistas já contabilizando quem vai estar lá para ajudar e quem vai estar lá para não ajudar. Haverá maioria no Senado, ou seja, o número de senadores pró-governo será maior. De 16 senadores que vão compor a CPI, pelo menos 11 vão fazer parte do bloco governista. Ou seja, pelos senadores já vai ser minoria. Agora vamos ver na Câmara. Ele citou como exemplo de parlamentares que devem ser designados para atuar na CPMI. O senador Renan Calheiros, que foi o relator da CPI do Covid, vocês viram o que ele fez com o governo Bolsonaro e principalmente com o presidente Bolsonaro. O Randolfo Rodrigues, do Rede, Humberto Costa e Omar Aziz. Curiosamente, personagens caricatos da CPI do Covid estarão nessa CPMI do dia 8 de janeiro. Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz, que é do Amazonas, do PSD do Amazonas, e o Randolfo é do Rede do Amapá. Na Câmara, adiantou Lindenberg, o governo também faz contas levando em consideração os blocos partidários. O maior bloco parlamentar da Câmara é controlado pelo presidente e deputado Arthur Lira, que reúne 170, que eu já falei aqui, com 9 partidos. Além desse, a casa tem outro superbloco liderado por um parlamentar também governista, aliado do ministro da Justiça Flávio Dino, que é o deputado Fábio Macedo, do PDT. Reúne 142 deputados do Podemos, do MDB, do PSD e do Republicanos. Moral da história, 2 blocos grandes, um de 170 com um de 140, dá exatamente 312 deputados aí, né? 172 com 142, 312 deputados, mais do que a metade da Câmara, então, portanto, também deve ter maioria na CPMI. Mas às vezes você está ali no partido, né? O que acontece o partido? O líder, se ele for pró-governo, ele vai, dentro do partido dele, ele vai escolher, eu quero você lá na CPI, e você vai fazer o papel para ajudar o governo. E algum outro para não fazer o papel. Vamos ver o que é que vai acontecer. Gente, esse é o jogo político. Esse é o jogo político. Pode ser, eu vou adiantar aqui, que dê pizza. Possa ser que não dê nada essa CPMI. Nada, absolutamente nada. Por quê? Por conta da escolha dos membros da CPMI. E aí onde eu falo para todos vocês aqui,
que a gente tem que ficar ligado agora em cada ato dessa CPI para ver se vão investigar. O trabalho é de investigação. CPMI não prende ninguém, CPMI não sentencia ninguém. Tudo que for apurado na CPMI é como se fosse um inquérito, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É como se fosse um inquérito, tem valor judicial como inquérito e tem que ser encaminhado ao Ministério Público Federal ou Procuradoria-Geral da República. Aí lá, hoje, o doutor Aras, que é o procurador-geral, junto com a vice-procuradora-geral, a Lindora, é que vão estudar tudo que foi produzido na CPI e encaminhar ou não para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai fazer a CPMI aqui, tudo que acontecer vai para o Ministério Público e do Ministério Público segue para o Supremo Tribunal Federal. É isso que vai acontecer. E agora tá aí. É claro que eles estão com medo. Tá perguntando aqui a Carmen, né? Para que então tanto medo? Porque pode furar, né, Carmen? Pode ter aí alguma coisa aí no meio do caminho que apareça do nada, outra surpresa, porque esse vídeo foi uma surpresa enorme. Então possa ser, Carmen, e a todos que estão assistindo, que apareça mais alguma coisa, porque, segundo a própria imprensa fala, esse vídeo vazou, viu, Carmen Aguiar? Carmen Aguiar. Esse vídeo vazou e parece até que foi um militar que vazou. Olha só, vazou esse vídeo para a imprensa, vazou para todo mundo, no caso foi até a CNN, né? E que divulgou, e isso complicou demais. Então agora o governo vai ter que correr atrás para se blindar e não deixar que mais nada de errado apareça. Porque você ter o homem responsável pela segurança do Palácio do Planalto, sugerindo, as imagens sugerem que ele teria facilitado a entrada de baderneiros que foram lá e promoveram todo aquele quebra-quebra. Isso sugere que tudo isso foi montado para incriminar aqueles brasileiros patriotas que estavam na frente do QG do Exército em Brasília. Sabe aquela coisa de montar uma cena do crime para incriminar outra pessoa? Foi mais ou menos isso. Isso está sugerindo isso. Então tá bem explicado para todos vocês. Eu até tô com um comentário aqui sem querer, eu deixei aqui, né? Mas é isso aí, gente. Isso é para explicar para vocês o que pode acontecer. E a gente, obviamente, nós estamos aqui para contar isso tudo para vocês. Por hoje tá bom, né, gente? 24 minutos de live, falei bastante. Tem muita coisa para falar. Não falei nada do arcabouço fiscal ainda com vocês. Hoje teve uma reunião do Haddad, ministro da Fazenda, com o MST, o Movimento Sem Terra, e o MST exigindo ali dinheiro, terra, sei lá, negócio meio esdrúxulo. Mas tinha muita coisa para comentar com vocês. Mas vamos deixar para amanhã então? Gente, amanhã eu vou para Itapetininga, um abraço para Itapetininga. Amanhã estarei aí na feira agropecuária, prestigiando a feira de Itapetininga. Estarei lá com alguns amigos, andando pela feira, cumprimentando as pessoas, e depois eu volto para São Paulo. É um bate e volta. A feira é no final da tarde, início da noite. Vou lá, marco uma presença lá, dou um abraço nos meus amigos lá de Itapetininga e volto. Marcos Patros, Selva Marcos, é isso aí, galera, excelente quinta-feira, né? Amanhã é feriado, 21 de abril, Tiradentes. Eu acho que eu vou fazer a live de lá, contando a história de Tiradentes para vocês amanhã. E amanhã eu acrescento mais alguma coisa, mais alguma informação, tá bom? É isso aqui, alguém me convidando para ir em Sorocaba, que é o Alves, Su Alves. Vamos lá. Vamos para Sorocaba. Não é a Ninha Martins. Vou aparecer em Sorocaba com toda certeza, tá bom? Obrigado, gente. Olha, um beijo carinhoso para todos vocês. Obrigado pela audiência.
Obrigado pelo prestígio e a gente vai se falando e conversando. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, juntos com Bolsonaro. Boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é dia 20 de abril de 2023 e a gente gosta sempre de colocar a data na frente, né? Falar sempre a data na frente para que a gente vai que alguém pega esse vídeo, pega essa live e dá um picote nela e a gente depois vai ter a prova da data que ela foi feita. Boa noite então para todos vocês, sejam bem-vindos, temos alguns assuntos para falar. Mas antes deixa eu dizer aqui o seguinte, para quem não me conhece, de repente alguns de vocês possam não me conhecer, eu sou o Coronel Tadeu, faço minhas lives aqui no Instagram, faço aqui no YouTube e no Facebook, sempre falando de política. Vez ou outra a gente pode comentar alguma outra coisa, mas aqui a gente fala de política. Tem que falar de política. O povo deixa tudo a Deus dará e o país fica nessa bagunça que tá, porque o povo deixa a Deus dará. Fica escolhendo maus políticos e quem sofre somos nós. E por isso eu gosto de falar de política mesmo, então quem está aqui comigo é porque gosta de ouvir os meus conteúdos de política. Eu não tenho muito tempo para gravar vídeo, mas eu deveria até gravar mais vídeos contando ao longo do dia o que as coisas vão acontecendo, mas não tem problema não, a gente vai se virando nos 30 do jeito que dá. Boa noite, deixa aí o seu comentário, eu não vi passar ainda o nome de nenhuma cidade, se vocês quiserem comentar aí, a gente dá um alô aí pra galera, vamos ver aqui pelo Facebook e pelo YouTube se tem alguém, né? Vamos ver aqui as cidades que passou aqui, só pra gente ver aqui. Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, obrigado Maria Helena, São Paulo, a Rita de Cássia, Santa Maria, a Newton Sérgio, Arealva, o Carlos, deixa eu ver quem mais aqui, Pelotas, Maria Neuza, Bauru, Hélio, valeu Hélio, um abraço, amanhã eu vou estar em Itapetininga, viu gente, perto ali de Bauru, mais ou menos perto, né, vamos falar sobre a CPMI aqui, com toda certeza, a Dulce de Minas Gerais, obrigado Dulce, São Paulo capital, Eucenir, deixa eu ver quem mais aqui. Bom, tem bastante gente. Blumenau, a Roselene. São Pedro da Aldeia, olha que legal. Eu gosto muito dessa cidade. A Ana Tavares, um abraço, Ana. Salvador, a Ivete. Grande Bahia, minha querida Bahia. Aracruz, Espírito Santo. Não conheço Aracruz, gostaria de conhecer. São Paulo, capital, Marcos Patos. Vamos lá, galera. Primeira coisa. Hoje, alguém se lembra do Padre do Balão? Só queria fazer uma lembrança. Hoje está fazendo 15 anos que o padre que se meteu a navegar num monte de balões, que depois foi encontrado morto lá no litoral do Rio de Janeiro, uma pena, o padre Alcedir, se eu não me engano, ou Aldecir. Hoje está fazendo 15 anos que o padre faleceu, o Padre do Balão. 15 anos, foi no dia 20 de abril, tem até a data aqui, né? 20 de abril de 2008, nós estamos em 2023. Deixa eu até mostrar aqui algumas imagens. Essa daqui, gente, foi a imagem do balão que ele quis subir. Olha só, balão de gás hélio, simplesmente isso. Ele subiu com esse balão lá de Paranaguá, e a ideia dele era atravessar o Paraná, sei lá quantas horas ele ia fazer isso, e a ideia era justamente chegar no Paraguai, ali do outro lado do estado do Paraná. Mas aí não deu muito certo essa aventura dele e ele foi encontrado morto no litoral do Rio de Janeiro. É Adelir o nome dele, eu sabia que era alguma coisa parecida. Adelir Antônio de Carli. E essa era a foto dele aqui, ó. Então, uma curiosidade, né? 15 anos do Padre do Balão. Mas faz parte. Vamos lá, agora nós vamos ao assunto de política. Gente,
o que está rendendo. Vamos falar um pouco do general Gonçalves Dias. Parece que segunda-feira vai ser marcado o depoimento dele na Polícia Federal. Mas aqui, ó, Partido Novo pedindo abertura de processo criminal contra o general. Eu fico só aqui imaginando que jeito que vão dar para que esse general seja inocentado. Porque afinal de contas está mais do que claro que ele é um homem de extrema confiança do Lula. Tem até uma foto que me mandaram pelo WhatsApp, né? Vou até pegar a foto aqui e mostrar para todos vocês. Ele como motorista do Lula na época em que o Lula era presidente, né? Então circulou essas fotos no WhatsApp aqui. Essa foto aqui, deixa eu até virar ela aqui para mostrar para vocês. É uma foto antiga, né? Sei lá, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para todos vocês, ó. Aí na frente, desse lado aqui, ó. Olha aqui, ó. Desse lado aqui, exatamente. Ele não era general nessa época, ele devia ter alguma patente mais baixa, mas é ele que está dentro do carro com o ex-presidente Lula, isso lá na década de 2002 até 2010. Ele era homem de confiança, tanto é que ele era chamado de o sombra do Lula. Para aqueles que não conhecem essa terminologia, para aqueles que não conhecem, o que é o sombra quando a gente chama de sombra? É aquele cara que está sempre atrás da autoridade, está sempre atrás. Ou seja, a autoridade está aqui, as câmeras, o microfone, está tudo aqui, ele está sempre ali atrás. O que faz o sombra? O sombra é o cara o segurança, que primeiro vai reagir se alguém atentar contra a vida da autoridade. Toda autoridade ou todo mundo que está sob uma proteção pessoal, profissional, tem um sombra atrás. É sempre assim. É claro que depende de um ambiente, né? Às vezes você está num jantar, num casamento, o sombra não vai estar ali, mas ele está próximo em algum lugar. Às vezes atrás de uma cortina, atrás de uma parede de drywall, sei lá, qualquer coisa assim. Mas o sombra, ele é o cara que tem que fazer o primeiro ato de defesa dessa autoridade. E ele foi chamado de sombra do Lula. Então eu fico imaginando, porque uma coisa eu falo para vocês, a esquerda não deixa ninguém para trás. A esquerda, isso eu sei, não deixa ninguém para trás. Então hoje, a cabeça dele está a prêmio aqui, ó, do general. A cabeça dele está a prêmio. Porque vão querer saber exatamente o que é aquele comportamento que apareceu no vídeo. Todas as televisões mostraram, todos os portais. Por que é que ele está ali numa boa, numa tranquilidade, vendo o povo passar e para cima e para baixo? Olha aqui, isso aqui é um exemplo, né, de quadro que foi destruído, né? É um exemplo de um quadro que foi destruído, tá aqui, ó, um quadro que foi destruído. E é um exemplo, e aí eu falei assim, poxa, como é que ele está naquela tranquilidade, naquele sossego, naquela maresia, e abrindo porta para lá, para cá. Então ele está com um pedido para tudo quanto é lado de prisão. E lembrando, gente, que nós estamos com o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública, porque acabou o governo Bolsonaro, ele imediatamente foi nomeado secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, com o governador Ibanez. Como ele tinha uma viagem planejada para o exterior, no dia 6 ele viajou para o exterior. Os fatos aconteceram no dia 8, mas ele foi preso, está preso até hoje, o Anderson Torres. Sei lá, facilitou alguma coisa para alguém, não sei qual é a alegação, qual é a acusação, mas possivelmente seja isso. E agora o general vai ser ouvido. Vamos ver exatamente o que é que vai acontecer nesse desenrolar, mas eu digo que esse general ele está um pouco preocupado com a sua vida a partir de agora, pode ter certeza.
Gente, parlamentares requerem a apreensão do passaporte e a prisão do ex-ministro. Vários deputados fizeram esse pedido, vários, a maioria deles do PL, alguns do PP, alguns do PSD, como por exemplo o Sargento Farrur, alguns do republicano, como por exemplo o senador Cleitinho. Tá? Então tá aqui. E tivemos até militares servindo água para aqueles manifestantes que estavam dentro do Palácio do Planalto. Esse militar também vai ser ouvido agora na próxima segunda-feira. Muito bem. E CPI? E agora, vamos falar um pouco de CPI. Gente, o jogo mudou completamente. Reverteu completamente esse jogo. Agora o governo quer a CPI. É inevitável, né, gente? Depois desse escândalo, o próprio ministro lá do GSI, o general Gonçalves Dias, pediu para sair, pediu exoneração do cargo. Ele não teria mais clima para ficar dentro do governo. Ele pediu. E agora ele vai responder. Só que agora ele é a peça principal hoje para abrir e contar tudo o que aconteceu. A batata tá assando. A batata tá assando. E eu escrevi aqui, inclusive, para vocês verem por que a batata tá assando. Agora o governo não tem como mais impedir a CPI. Até ontem eles estavam trabalhando de todas as formas, politicamente, para que a CPI não fosse instalada. Então eles estavam tentando retirar assinaturas. Agora o efeito foi o contrário. Quantos deputados que assinaram? Eu não consegui essa lista ainda para dizer quem agora de última hora resolveu assinar só porque o governo falou, vai ter CPI. Bom, vai ter a CPI, mas e aí? Como é que é esse jogo? Isso que eu quero contar para vocês. Eu estou aqui para contar esse jogo para vocês. Vocês acham que é fácil? Vai abrir a CPI. Mas e agora? Agora, gente, não adianta nada ter CPI e a oposição, ou melhor dizendo, aqueles que querem a verdade, serem em menor número. Agora é uma negociação com os líderes. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Dentro da CPI, todos os atos passam por votação. Todos. Eu quero a cópia do inquérito que o Exército fez. Sei lá se o Exército fez, eu estou aqui conjecturando. Porque na minha cabeça, a Polícia Civil deve ter feito um inquérito, deve ter muita informação. O Exército deve ter feito outro inquérito, a Polícia Militar deve ter feito outro inquérito, e provavelmente a Polícia Legislativa da Câmara e provavelmente a Polícia Legislativa do Senado também tenham feito inquéritos. Então cada um fez um inquérito, tem 5 inquéritos. Vamos juntar tudo isso? Muito bem. Só que para fazer isso na CPI, você tem que fazer um requerimento. Eu quero que seja juntado cópia dos inquéritos feitos em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Muito bem. Isso vai para votação. Se a oposição for em minoria, alguém vai lá e diz não. E o não ganha. E o inquérito não vem. Então você não tem como produzir provas. Esse é o jogo mais importante de agora. Esse é o jogo mais importante. Eu sei que vocês estão escrevendo um monte de coisa aí. Tem gente falando do Collor de Mello, tem gente falando da nova ordem mundial. Eu estou acompanhando os comentários aqui, gente. Eu frito peixe de olho no gato, né? Eu frito peixe de olho no gato. Eu estou acompanhando. Eu estou falando da CPI. Então agora vai ter a CPI, dia 26, quarta-feira. Vai ler. Vai ter sessão do Congresso. Rodrigo Pacheco vai ler o requerimento lá do André Fernandes, né? Só que como é que essa CPI vai andar? Se a CPI for formada por deputados e senadores que apoiam o governo, tudo será feito para que não se apure nada. Se a CPI for formada por maioria de quem não apoia o governo ou que quer que essa verdade, seja ela boa ou má, dependendo do lado que você está, do ângulo que você vê, se essa
oposição ou essa turma que quer a verdade for em maioria, as coisas acontecem. Quem indica o deputado ou o senador para a CPI? O líder. O líder tem um poder, gente, nesse momento absurdo. Então agora fica mais fácil para o governo, porque ele não tem mais que controlar aqueles 20 deputados que eles pediam para tirar assinatura ou os 11 senadores. Agora eles vão no líder. E eles vão escolher os deputados e senadores a dedo, para que esses deputados ou façam o jogo do governo ou não façam o jogo do governo. Vocês estão me entendendo? Isso é política. Isso eu estou falando aqui para vocês aprenderem exatamente como é que é o jogo político lá dentro. Então agora, se o governo quiser fazer um bom agrado de verdade, ele vai agradar quem? Agora é só os caciques do partido. Só os caciques do partido agora são peças fundamentais nesse processo. E eu vou contar mais ainda para vocês. Eu já vi dentro da Câmara dos Deputados, você está numa comissão, numa determinada comissão, seja lá qual for, pode ser de CPMI, pode ser comissão especial. Se você não der o voto que eles estão esperando, o líder te troca, como se fosse papel higiênico. Porque pode. Ele simplesmente rasga você e joga na lata do lixo. Ah, você precisa votar assim, precisa votar desse jeito, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Sabe aquela coisa de conduzir o deputado ou o senador que está dentro da CPI? E é assim que o governo vai ter que agir agora. Tanto é, vou ler uma matéria aqui, ó. Vou ler uma matéria, quer ver? Governo calcula maioria de senadores para a CPMI do dia 8 de janeiro. O governo já está fazendo as contas. Quem vai ser pró-governo e quem não vai ser pró-governo. Olha a matéria do antagonista. O maior bloco da Câmara é controlado pelo presidente Arthur Lira, com 170 deputados, que envolve o PP, PDT, PSB, que é de esquerda, e União Brasil e Solidariedade. Inclui ainda o Avante e o Patriota, e a Federação Cidadania e PSDB. Olha quantos partidos! Vamos lá, PP 1, PDT 2, PSB 3, União Brasil 4, Solidariedade 5, Avante 6, Patriota 7 e Cidadania 8 e PSDB 9. 9 partidos, tem 170 deputados. O governo começou a listar a tropa de choque que pretende formar para enfrentar a CPMI. Vai precisar mesmo. E nas contas dos líderes petistas, ou seja, os líderes petistas já contabilizando quem vai estar lá para ajudar e quem vai estar lá para não ajudar. Haverá maioria no Senado, ou seja, o número de senadores pró-governo será maior. De 16 senadores que vão compor a CPI, pelo menos 11 vão fazer parte do bloco governista. Ou seja, pelos senadores já vai ser minoria. Agora vamos ver na Câmara. Ele citou como exemplo de parlamentares que devem ser designados para atuar na CPMI. O senador Renan Calheiros, que foi o relator da CPI do Covid, vocês viram o que ele fez com o governo Bolsonaro e principalmente com o presidente Bolsonaro. O Randolph Rodrigues, do Rede, Humberto Costa e Omar Aziz. Curiosamente, personagens caricatos da CPI do Covid estarão nessa CPMI do dia 8 de janeiro. Renan Calheiros, Randolph Rodrigues e Omar Aziz, que é do Amazonas, do PSD do Amazonas, e o Randolph é do Rede do Amapá. Na Câmara, adiantou Lindenberg, o governo também faz contas levando em consideração os blocos partidários. O maior bloco parlamentar da Câmara é controlado pelo presidente e deputado Arthur Lira, que reúne 170, que eu já falei aqui, com 9 partidos. Além desse, a casa tem outro superbloco liderado por um parlamentar também governista, aliado do ministro da Justiça Flávio Dino, que é o deputado Fábio Macedo, do PDT. Reúne 142 deputados.
do Podemos, do MDB, do PSD e do Republicanos. Moral da história, 2 blocos grandes, um de 170 com um de 140, dá exatamente 312 deputados aí, né? 172 com 142, 312 deputados, mais do que a metade da Câmara, então, portanto, também deve ter maioria na CPMI. Mas às vezes você está ali no partido, né? O que acontece o partido? O partido, o líder, se ele for pro governo, ele vai, dentro do partido dele, ele vai escolher, eu quero você lá na CPI, e você vai fazer o papel para ajudar o governo. E algum outro para não fazer o papel. Vamos ver o que é que vai acontecer. Gente, esse é o jogo político. Esse é o jogo político. Pode ser, eu vou adiantar aqui, que dê pizza. Possa ser que não dê nada essa CPMI. Nada, absolutamente nada. Por quê? Por conta da escolha dos membros da CPMI. E aí onde eu falo para todos vocês aqui, que a gente tem que ficar ligado agora em cada ato dessa CPI para ver se vão investigar. O trabalho é de investigação. CPMI não prende ninguém, CPMI não sentencia ninguém. Tudo que for apurado na CPMI é como se fosse um inquérito, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É como se fosse um inquérito, tem valor judicial como inquérito e tem que ser encaminhado ao Ministério Público Federal ou Procuradoria-Geral da República. Aí lá, hoje, o doutor Aras, que é o procurador-geral, junto com a vice-procuradora-geral, a Lindora, é que vão estudar tudo que foi produzido na CPI e encaminhar ou não para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai fazer a CPMI aqui, tudo que acontecer vai para o Ministério Público e do Ministério Público segue para o Supremo Tribunal Federal. É isso que vai acontecer. E agora tá aí. É claro que eles estão com medo. Tá perguntando aqui a Carmen, né? Para que então tanto medo? Porque pode furar, né, Carmen? Pode ter aí alguma coisa aí no meio do caminho que apareça do nada, outra surpresa, porque esse vídeo foi uma surpresa enorme. Então possa ser, Carmen, e a todos que estão assistindo, que apareça mais alguma coisa, porque, segundo a própria imprensa fala, esse vídeo vazou, viu, Carmen Aguiar? Carmen Aguiar. Esse vídeo vazou e parece até que foi, um militar que vazou. Olha só, vazou esse vídeo para a imprensa, vazou para todo mundo, no caso foi até a CNN, né? E que divulgou, e isso complicou demais. Então agora o governo vai ter que correr atrás para se blindar e não deixar que mais nada de errado apareça. Porque você ter o homem responsável pela segurança do Palácio do Planalto, sugerindo, as imagens sugerem que ele teria facilitado a entrada de baderneiros que foram lá e promoveram todo aquele quebra-quebra. Isso sugere que tudo isso foi montado para incriminar aqueles brasileiros patriotas que estavam na frente do QG do Exército em Brasília. Sabe aquela coisa de montar uma cena do crime para incriminar outra pessoa? Foi mais ou menos isso. Isso está sugerindo isso. Então tá bem explicado para todos vocês. Eu até estou com um comentário aqui sem querer, eu deixei aqui, né? Mas é isso aí, gente. Isso é para explicar para vocês o que pode acontecer. E a gente, obviamente, nós estamos aqui para contar isso tudo para vocês. Por hoje tá bom, né, gente? 24 minutos de live, falei bastante. Tem muita coisa para falar.